segundo super, aqui é o professor Vinícius. Estamos aqui mais uma vez para corrigir a tarefa do professor Felipe, do Phelps, tá? Módulos 61 e 62, nós vamos tratar então de Revolução Industrial, tá? Exercício lá da página 122 e 127, ok? Então vamos começar aqui a correção, tá? Então o exercício 6 da página 122, da apostila 11. A Revolução Industrial Inglesa de meados do século XVIII provocou mudanças sensíveis, não apenas no mundo produtivo, mas também no social. Aponte duas dessas mudanças, uma no campo produtivo e outra no campo social. Então nós vamos ver aqui várias questões tratando desse tema, dessas mudanças, tanto na parte produtiva quanto na parte, e principalmente na parte social. Ele pede aqui uma no campo produtivo e uma no campo social. Eu coloquei algumas, então você escolhe aí aquela que você preferir. Então eu coloquei aqui, ó, a primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, a produção em menor tempo, tá? Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social como miséria, violência, fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se em dois polos, de um lado a burguesia, de outro o proletariado. Então aí na primeira parte da resposta, na parte do campo produtivo e na segunda no campo social. Tá? Então sempre tem que ficar claro para vocês, à medida que a gente for fazendo os exercícios agora, que no campo produtivo, maquinofatura, né? Produção cada vez mais rápida, os trabalhadores se especializando em determinadas áreas, e no campo social, ao mesmo tempo que houve um aumento das cidades, houve um aumento da miséria, os salários eram muito baixos, então uma divisão social muito clara entre aqueles que são os donos do meio de produção, no caso a burguesia, e aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, no caso os trabalhadores, aí, o proletariado, ok? Então vamos para a próxima. Questão de número 7. Outra questão que vai aparecer bastante aí, essa questão do pioneirismo inglês, no caso da Revolução Industrial. Então olha lá, ó. A Inglaterra foi a primeira no processo de industrialização. Essa primazia inglesa pode ser associada a determinados fatores exclusivos da realidade do país no século XVIII. Identifique um desses fatores. Então é também para você identificar um desses fatores. Eu coloquei aqui alguns. Tá? Então, a acumulação de capitais, de dinheiro, né? A Inglaterra conseguiu acumular principalmente ao longo dos séculos 16, 17 principalmente por conta do Tratado de Methuen, que é aquele do panos e vinhos com Portugal, expansão marítima, criação das companhias das Índias Orientais, a questão dos cercamentos, mão de obra abundante nas cidades, né? E barata também, fonte de carvão mineral. Então, esses são alguns dos motivos para o pioneirismo inglês, ok? Nós vamos tratar mais dessa questão do Tratado de Methuen. Próxima questão, a questão número 8. O processo de industrialização na Inglaterra, no século XVIII, estava associada a várias medidas governamentais. Perdão. Dentre essas, pode-se destacar o acordo comercial firmado com Portugal no início daquele século, e denominado Tratado de Methuen. Explique de que forma o Tratado de Methuen teria contribuído para o desenvolvimento da indústria inglesa. Gente, aqui esse Tratado de Methuen é um tratado de panos e vinhos, extremamente vantajoso para a Inglaterra, que provocou o endividamento e a dependência de Portugal, dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, e fez com que Portugal tivesse que pagar suas dívidas utilizando o ouro que era extraído aqui do Brasil, né? Ou seja, quem se aproveitou desse ouro não foi nem o Brasil, não foi Portugal, foi a Inglaterra. E a gente lembra daquela questão do pioneirismo inglês, aquele acúmulo de capitais. Então, essa questão do ouro
ela foi importante para a Inglaterra fazer os investimentos no desenvolvimento industrial, ok? Então é isso que eu tentei resumir aí na resposta sobre o Tratado de Methuen e a importância dele no desenvolvimento da indústria na Inglaterra, ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 10, também da página 122. Uma questão fechada. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela... Bom, então aqui nós temos a alternativa A como correta. Ó. Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, ou seja, produzir cada vez mais e no menor tempo possível, isso é eficácia na produção, como também realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e uma determinada hierarquia, ou seja, os trabalhadores eles perderam sua liberdade. Antes eles dominavam todo o processo produtivo, agora eles sabem fazer uma determinada parte, operar uma máquina, tá? Então, isso submete os trabalhadores à forma de trabalho, uma hierarquia, fora a questão do que afasta os trabalhadores dos meios de produção, que são dominados pela burguesia, é uma dominação capitalista, por isso aí na questão número 10, a alternativa A é a correta, ok? Depois, ainda na página 122, temos a questão 12. A superioridade da indústria inglesa, em 1840, não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava o resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão na década de 1880. Desta exposição conclui-se por que razão a Inglaterra adotou decididamente a partir de 1840 o... Então, o que a Inglaterra adotou a partir de 1840, mostrando essa superioridade comercial e industrial que ela tinha sobre outros países? É o que está lá na letra E, o livre comércio no relacionamento entre as nações. Quanto mais livre fosse o comércio, quanto mais gente a Inglaterra conseguisse atingir com seus produtos, mais vantajoso era para ela, já que não tinha ninguém para concorrer com ela, ou os outros ainda estavam muito atrás. Então, quanto maior fosse a liberdade econômica, maior fosse o livre comércio, mais a Inglaterra iria se desenvolver e iria desenvolver sua produção industrial. Ok? Então, aí na questão número 12, a alternativa E é a correta. Página 123, temos a questão 16. Tá? A Revolução Industrial Britânica foi qualificada pelos historiadores como o acontecimento mais importante da história universal desde a Revolução Neolítica, tá? Que é o desenvolvimento da agricultura e o aparecimento das cidades. Para que a Revolução Industrial apontada no texto ocorresse, foram necessários alguns pré-requisitos, identifique-os. Então, algumas causas, né, da Revolução Industrial. Isso tem um pouco a ver primeiro, também com o pioneirismo inglês. Então eu coloquei alguns desses pré-requisitos. Fim das estruturas medievais, mudou as relações econômicas e permitiu a mudança. Né? Então fim daquele feudalismo clássico, né? Então a entrada do mercantilismo, que foi uma fase de transição até o capitalismo. Uma população maior por conta de menos doenças e menor mortalidade infantil permite uma força de trabalho industrial maior. Então, abundância de mão de obra. A Revolução Agrícola liberta as pessoas do solo, permitindo ou dirigindo-as para cidades e indústrias. No caso da Inglaterra, por exemplo, os cercamentos, mas também a produtividade cada vez maior de alimentos. Grandes quantidades de capital disponível estavam Grandes quantidades de capital disponível estavam disponíveis para investimento. A Inglaterra, como a gente já falou, acumulou por 2 séculos dinheiro, ouro do Brasil, como a gente já viu naquela questão do Tratado de Methuen. As invenções, a Revolução Científica, permitindo que novas tecnologias aumentassem, barateassem a produção. Redes comerciais coloniais,
né? Permitiram a importação de materiais e a exportação de bens manufaturados. A Inglaterra fez isso com maestria. A presença de todos os recursos necessários juntos, como carvão e ferro, que a Inglaterra também tinha reservas, tá? Então essas questões aí são alguns dos pré-requisitos, são algumas coisas importantes para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Agora vamos lá para a página 127, a questão de número 6. Tem um texto, vamos ler ele. A Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos. Durante um breve período, ela coincidiu com a história de um único país, a Grã-Bretanha. Assim, toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, ou antes, em torno desse país. Houve um momento na história do mundo em que a Grã-Bretanha podia ser descrita como sua única oficina mecânica, seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro. E por esse motivo, sua única potência naval e o único país que possui uma verdadeira política mundial. Grande parte desse monopólio devia-se simplesmente à solidão do pioneiro, soberano de tudo quando se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes. Ao falar da solidão do pioneiro, o autor refere-se ao pioneirismo da Grã-Bretanha na Revolução Industrial. Então, letra A. Apresente duas razões que contribuíram para que a Inglaterra, para que a Grã-Bretanha tenha experimentado a solidão do pioneiro nesse processo. Né? Então, a gente já falou sobre isso em alguma questão aí para trás. Acho que foi na questão 7 lá da página 122. Então, aqui mais uma vez, alguns motivos para o pioneirismo inglês. Acumulação de capital. Aqui eu coloquei até mais, por parte da burguesia da gentry, nas atividades agrícolas, comerciais, manufatureiras, mão de obra disponível, grande, barata. Mas poderia ser colocado também a questão das reservas de carvão, de ferro, o fato da Inglaterra não ser mais um país absolutista desde a Revolução Gloriosa, os cercamentos, né? Então tudo isso contribuiu para que a Inglaterra tenha experimentado a solidão do pioneiro, né? E a letra B, identifique duas mudanças ocorridas na sociedade inglesa no decorrer do século XIX, que permitam exemplificar a afirmativa do autor de que a Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos. Então, por que a Revolução Industrial provocou na Inglaterra essa mais radical transformação? Então, coloquei alguns desses pontos. Urbanização. Então, as cidades cresceram muito, né? Visto que a concentração das indústrias, a aglomeração de um grande número de trabalhadores no mesmo lugar, principalmente lá em Manchester, Liverpool, Bristol e principalmente em Londres, né? Então, crescimento das cidades, aumento demográfico, maior oferta de alimentos, a produção em massa, né? Mas poderiam ser colocadas outras coisas, até, por exemplo, o desenvolvimento de organização trabalhista, surgimento de novos tipos de pensamento como o anarquismo, o socialismo, poderiam ser colocados aqui nessa alternativa B também, ok? A número 7. A paz não passa de um engodo, de uma quimera, de um sonho fugaz. A indústria tornou-se o suplício dos povos depois que uma ilha de piratas, refere-se à Inglaterra, bloqueia as comunicações e transforma suas fábricas e oficinas em viveiros de mendigos. O fragmento escrito em 1808 mostra a visão de Charles Fourier acerca do nascimento das fábricas. Explique. Então, a letra A. Por que o autor chama as fábricas de viveiros de mendigos? Viveiro de mendigo, né, gente? Porque por conta das condições existentes nessas fábricas, né? Situações de muito calor, de longa jornada de trabalho,
né? Então, olha lá, o autor chama as fábricas de viveiros de mendigo porque a Revolução Industrial trouxe para os trabalhadores mudanças que levaram a uma situação de exploração e miséria, baixos salários, com o trabalho se estendendo por longas jornadas, chegando a 16 horas por dia, por exemplo, baixo salário devido à grande oferta de mão de obra, e a exploração do trabalho infantil e feminino, né? As crianças e as mulheres chegaram a ganhar 50% do que os homens ganhavam, né? Ou seja, eram extremamente explorados, então a situação era de miséria extrema, por isso ele chamou de viveiro de mendigos. E a B, o que leva o autor a afirmar que a Inglaterra bloqueia as comunicações, né? Então, olha, tal afirmação deve-se ao fato que a Inglaterra exercia naquele momento um domínio completo sobre os mares, impondo sua força econômica e militar nas mais diversas regiões do mundo, na América, na África, na Ásia. A Inglaterra tinha um grande império ultramarino e isso provocava que ela tivesse um controle comercial e das comunicações, como o autor aí, o Charles Fourier, falou, ok? Número 8, na página 127. A vida não era fácil para aqueles cujo trabalho contribuiu para o processo de industrialização. Geralmente, os operários eram trabalhadores agrícolas recém-chegados, que haviam sido expulsos da terra. Muitas vezes mudavam-se para cidades sem suas famílias, que deixavam para trás até que pudessem sustentá-las no novo lugar. Essas pessoas rapidamente ingressavam nas indústrias em crescimento, onde muitas horas de trabalho, às vezes 15, eu falei até 16 por dia, não eram incomuns. Tá? Então, a Revolução Industrial acarretou profundos impactos sobre a vida social. Identifique um importante impacto na vida do trabalhador urbano. Então, aqui eu coloquei vários, você pode escolher aí. Tá? Então, por exemplo, a longa jornada de trabalho, de até 16 horas diária, só 30 minutos para almoçar, não tinha um fim de semana remunerado, não tinha férias, os locais de trabalho muito quentes, muito perigosos, o salário baixíssimo, né? Se a pessoa tinha que ser afastada, ela não recebia salário. As mulheres e crianças, por exemplo, recebendo 50% do valor dos homens. Ou seja, uma condição de miséria. Então você pode escolher uma dessas e colocar aí como impacto na vida do trabalhador urbano no período e após a Revolução Industrial. Ok? E a questão número 10, que é a última. Um dos mandamentos do século XIX na Europa era o Evangelho do Trabalho. Para os ideólogos da classe média, o ideal do trabalho implicava autodisciplina e sentido atento do dever. Até mesmo os mais devotos ousavam modificar a palavra de Deus. As Escrituras haviam considerado o trabalho como castigo severo, imposto por Deus a Adão e Eva. Mas para os ideólogos burgueses, o trabalho era prevenção contra o pecado mortal da preguiça. O evangelho do trabalho era quase exclusivamente um ideal burguês. Em geral, os nobres não lhe davam valor. O desprezo aristocrático pelo trabalho era um resquício feudal. Então, letra A. Segundo o texto, como era visto pela Bíblia, pela burguesia e pela aristocracia o trabalho? Como é que o trabalho era visto por esses três? Então, vamos lá. Na Bíblia, era visto como castigo e sacrifício em razão dos pecados. Aquela questão do Adão e Eva. Para a burguesia, era uma atividade positiva, que purificava a alma, que distanciava os homens e mulheres do pecado e da preguiça. É até uma questão da moral, da ética protestante. E para a aristocracia, ela tinha profundo desprezo pelo trabalho, né? E a gente vê isso principalmente lá no período feudal, em que o trabalho era coisa para quem? Para o servo, para as ordens não privilegiadas, tá? E na letra B, como a burguesia buscou disciplinar os trabalhadores no contexto da Revolução Industrial. Então ela buscou disciplinar ou através do convencimento, aí tem gente que leva para o lado da ética protestante, ou de forma a impor, né, essa disciplina por meio de multa, horário fixo e vigilância dos contramestres nas fábricas. Ok? Então, corrigida a tarefa, bons estudos para todos
Logo a gente se vê. Abraço.